Dia 25 de janeiro de 1835, na cidade de Salvador, aconteceu uma grande rebelião escrava, que ainda os livros didáticos pouco exploram. Era na época da regência, a época de muitas revoltas regionais, Sabinada, Balaiada, Sabinada, Revolução Farroupilha e uma série de outras revoltas que aconteceram pelo Brasil afora e que os livros didáticos trazem. Mas poucos deles falam da revolta dos malês. Talvez esqueceram, entre aspas, por ter sido uma rebelião de escravizados que tirou o sono da elite local, assim como tinha acontecido no Haiti em 1804. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa revolta a partir de João José Reis, historiador baiano do programa de pós-graduação em História. Em minha opinião, é o que mais pesquisou sobre a revolta dos malês no Brasil. Então nós vamos usar para isso o livro dele, Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês, de 1835. Vou ver assim, tá? Deve dar para ver. Assim fica melhor. Não, acho que é assim. Aí, ó. Tirar no dedo, né, para ver melhor. Então, essa obra foi publicada pela editora Brasiliense no ano de 1986. Depois, o João Reis fez uma edição revista e ampliada, que foi publicada no ano de 2003. Rebelião Escrava no Brasil, História do Levante dos Malês de 1835, edição revista ampliada. Tenho as duas edições aqui. Eu vou usar então o prefácio da primeira edição para que vocês, assinantes, simpatizantes, possam ter um conhecimento mínimo do que foi o levante dos malês. Na noite do dia 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de escravos de origem africana ocupou as ruas de Salvador, Bahia, e durante mais de 3 horas enfrentou soldados e civis armados. Os organizadores do levante eram malês, como eram conhecidos na Bahia, na época, os africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas. Centenas de africanos participaram, cerca de 70 morreram e mais de 500, numa estimativa conservadora, foram depois punidos com pena de morte, prisão, açoites e deportação. Se uma rebelião da mesma proporção acontecesse hoje, ele está falando em 1985, em Salvador, Salvador, com seus 1.500.000 habitantes, resultaria na punição de cerca de 12 mil pessoas. Isso dá uma ideia da dramática experiência vivida pelos africanos na Bahia em 1835.
A rebelião teve repercussão nacional no Rio de Janeiro, capital do Império, chamada de Corte. A notícia provavelmente chegou ao público através dos periódicos que publicaram o relatório do chefe de polícia da Bahia. Temendo que os exemplos baianos fosse seguido, as autoridades cariocas passaram a exercer vigilância estreita sobre os negros. Os rebeldes da Bahia também reavivaram no Parlamento Nacional os debates sobre a escravidão e o tráfico de escravos da África. A seriedade com que as classes dirigentes encaravam a rebelião se revela na extensa devassa que se fez, no extenso processo que se fez. Esses processos resultaram numa formidável coleção de documentos sobre a rebelião e os africanos que viviam na Bahia. Mais uma vez, as histórias dos dominados vêm à tona pela pena dos escrivães de polícia. A qualidade e a quantidade desses documentos torna-os um testemunho único sobre a escravidão urbana e a cultura africana nas Américas. Temos aí, por exemplo, mais de 200 interrogatórios em que, apesar do óbvio constrangimento da situação, os africanos falam, além da rebelião, de aspectos da sua vida cultural, social, econômica, religiosa, doméstica e até amorosa. Diz João José Reis. Esse livro se baseia nessas falas dos africanos presos e outros documentos do processo, da devassa, como era chamado. Nele narramos a história dos rebeldes e da rebelião de 1835. Na parte 1, discutimos o cenário social, econômico e político da Bahia na época. Os leitores que preferirem ir direto à ação principal encontrarão o relato do Levante no capítulo intitulado A Batalha pela Bahia. Nos 2 capítulos seguintes, descrevemos a formação da comunidade muçulmana da Bahia e analisamos o papel que desempenhou na rebelião. Em seguida, no pequeno capítulo Perfis Malês, apresentamos aos leitores os personagens mais destacados do movimento. Na parte 3, discutimos a formação de uma cultura africana fortemente influenciada pela identidade étnica e expressa na organização do trabalho e da vida cotidiana. Sugerimos também como também a consciência étnica, a escravidão urbana e as condições de vida dos africanos teriam influenciado a rebelião. Por fim, na última parte do livro, estudamos a repressão aos rebeldes e os castigos que sofreram. Este é o prefácio da obra de João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês. É preciso dizer que, acompanhando os jornais do século XIX, após esse levante, nós observamos o grande medo que pairava na elite escravocrata brasileira. Também é importante dizer das táticas e estratégias usadas por esses escravizados para não deixar que as autoridades os descobrissem. Uma das formas, por exemplo, foi o uso do árabe, que era a língua oficial, ou é a língua oficial do Islã.
É preciso lembrar, então, que o Islã chegou na África por volta já do século 7, 8 da era cristã. Então, um bom número de africanos escravizados que foram trazidos para as Américas sabiam ler e escrever em árabe, sabiam ler e repetir os versos do Corão, africanidades conectadas, desvelando um outro lado da história dos africanos escravizados na diáspora.